Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Pastor Márcio Gonçalves chegando por aqui para trazer um recado para você. Olha, daqui a pouquinho você vai acompanhar mais uma reunião especial aqui na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus de Vitória. E eu convido você a estar conosco em uma de nossas reuniões, toda segunda, quarta e sexta, às 9, 15, 19h30, domingo às 8, 15 e 18 horas. É para vir e ser abençoado. Nosso endereço é Avenida Princesa Isabel, 367, no centro de Vitória. Aproveita, você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curte, compartilhe, comenta, e se é bênção para você, com certeza será bênção para outras pessoas. Vamos então à palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus a essa reunião especial. Vamos à palavra de hoje. Nós estamos falando a respeito da armadura de Deus. E a parte de hoje é o capacete da salvação. O nome já diz, né? O capacete que proporciona a salvação, que livra do mal. Quando a gente pensa salvação, a gente pensa só em ir para o céu. Mas salvação é também ser livre da condenação, livre do sofrimento. Então esse capacete que Deus nos dá, ele nos livra, né, da condenação, do perigo e do mal. Então, Efésios 6, versículo 17, é o nosso ponto de partida hoje. Vamos lá? Efésios 6, 17. Aqui, o apóstolo Paulo, ele compara, né, a luta do cristão e o preparo que o cristão tem que ter com a armadura romana, né? E ele fala que nós devemos pegar toda a armadura para vencer no dia mal. Aí ele diz, né? Pegue isso, pegue aquilo outro. E no versículo 17 ele fala: tomai também o capacete da salvação. Pois bem, o capacete é aquela parte que protege a cabeça. Por consequência disso, protege a mente. Uma mente desprotegida, uma pessoa sem proteção na sua mente, ela perde a cabeça. Você já viu falar assim: olha, fulano de tal perdeu a cabeça, pastor, virou a cabeça, perdeu a cabeça e tirou a vida, perdeu a cabeça e fez uma loucura, perdeu a cabeça, pastor, e traiu, enganou, fez tal coisa errada. Então nós temos que ter uma proteção especial para a nossa mente, porque é um lugar onde o diabo trabalha, né? Por exemplo, levanta a mão direita e balança a mão direita, por favor, todo mundo? Isso. Agora a mão esquerda. Agora as duas mãos assim. Por que você fez isso? Porque o seu cérebro mandou o comando. Então a mente, o cérebro, ele comanda todo o seu corpo. Espiritualmente é a mesma coisa. Se a sua mente ela estiver contaminada, você vai começar a mandar comandos negativos para a tua vida. Você vai começar a falar o que não deve, pensar naquilo que não deve, portanto, crer naquilo que não é de Deus. Veja, por favor, o que diz em Deuteronômio 7,17. Olha só. Deuteronômio é Velho Testamento. A Bíblia começa em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio 7, 17. Veja só. Olha como é que a mente ela pode trazer para nós vitória ou derrota, bênção ou maldição. Versículo 17 diz assim, ó: se disseres no teu coração, no seu interior, se na sua mente você disser, a mente fala. Enquanto eu estou falando com você, sua mente está processando. Se o diabo manipular a sua mente, ele vai dizer: não, isso aí não tem nada a ver, não. Não é verdade? Mas o Espírito Santo que governa o seu pensamento, sim ou não? Então o Espírito Santo está testificando que essas palavras provêm de Deus. Então aqui ele está dizendo: se disseres no teu coração,
o quê? Estas nações são mais numerosas do que eu. Nações aqui representam inimigos. Se você disser no seu interior, essa doença não tem cura, essa dificuldade não tem solução, esse problema não tem como resolver, o que acontece quando a pessoa diz isso? Como podereis lançar fora? Está perguntando, como é que você vai lançar fora? Como é que você vai vencer se você já está derrotado aqui na mente? A derrota começa aqui. O rei Davi, ele tinha um exército chamado Exército Escarlata, né? E eles se vestiam de vermelho. Por isso que nas igrejas tem a campanha, os valentes se vestem de vermelho. Alguma vez já fizeram aqui? Não? Então, se Deus inspirar, nós vamos fazer. Eles tinham uma vestimenta vermelha para quê? Para que os inimigos, quando vissem aquele exército, começassem a ficar com medo. Por quê? Porque eles achavam que aquela roupa, aquela cor era de sangue dos inimigos. Então você imagina, vindo o exército contra você, todo mundo vermelho, igual sangue. Fala assim, esse exército aí é perigoso, é sanguinário. É um exército imbatível. Então, metade da batalha, 50% da batalha já estava ganha, porque eles começavam a perdendo aqui, ó, na mente. O medo fazia com que os inimigos já começassem a tremer as pernas. Alguns até saíam correndo, desistiam, né? Falavam, não, esse aí não tem como vencer. A mesma coisa, não. O que nós devemos fazer, quando a palavra diz tomar o capacete, é trabalhar a sua mente, preparar a sua mente para a batalha. Você vai enfrentar uma luta, você tem que se preparar. Porque se a sua mente estiver contaminada, negativa, pessimista, eu digo dentro de mim, não vai dar certo, não tem jeito. Eu até sou chato com isso, irmão. Se alguém vier pedir oração, a pessoa tem que ouvir a palavra para crer. Não adianta você chegar e pedir oração e falar, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. Então nós vamos perder tempo. Não é uma perca de tempo? Você recebeu uma oração já dizendo no coração, na mente e até com a boca você está confessando, não vai dar certo, pastor. Meu marido não tem jeito. Então não tem. Tem um termo que a pessoa fala, não há Cristo que ajude, né? Não há Cristo que ajude. Nem Deus ajuda. Não há nada que possa ajudar se a pessoa já começa a ser derrotada no seu interior. A fé começa a brotar dentro de nós. Então ele fala, se disseres no teu coração o que? Essas nações, os inimigos, né? São mais numerosos ou mais poderosos, são mais capazes do que nós. Como poderei lançar fora? Como é que você vai lançar? Como é que você vai derrotar? Não tem jeito. Delas não tenha temor. O medo começa onde? A mente. Não tenha medo. E como que eu faço para não ser dominado pelo medo? É enchendo o meu coração de fé. É enchendo o meu coração, fazendo como diz o salmista, fazer o meu coração ferver de palavras boas, né? Você vê que quando você ora citando a Bíblia, a esperança começa a brotar dentro do seu coração. Você começa, faça isso, eu aconselho você, todas as vezes que você orar, ore citando a Bíblia. A tua palavra diz isso, a tua palavra diz aquilo. Aí você vai ver que você começa a se aquecer. É igual aquele trem Maria Fumaça, né? Que vai devagarzinho, daqui a pouco daqui a pouco você está todo vapor, está cheio de unção, cheio de poder. Então não tenha temor, não tenha medo, não tema. 366 vezes na Bíblia está descrito, não temas. Quer dizer que para cada dia da tua vida, e se for ano bissexto, 66, 366, Deus fala para você todo dia da tua vida, não tenha medo, tenha fé. E a fé brota aqui, no seu interior. Delas, das nações, dos inimigos, não tenha temor.
Não deixes de te lembrar. Então, lembrar é trazer a memória. E a memória você traz aonde? Na cabeça, na mente. Não deixe de lembrar, não esqueça daquilo que Deus já fez na tua vida. Quem já foi abençoado aqui? Alguém já foi abençoado? Uma vez? Quem já foi várias vezes? Faz assim, ó, fala muitas, faz assim, ó, muitas vezes. Lembre, puxa a memória. Como é que você estava naquela época? Talvez você estava mais crente do que agora. Talvez você estava mais firme do que agora, mais dedicado do que agora. O que se deve fazer? Voltar ao primeiro amor. Voltar a se dedicar tanto quanto antes e mais ainda. Porque a tendência, quanto mais o tempo passa, mais você vem avançar. Então muita gente deixou com que o medo entrasse, a influência do mal entrasse na mente, os pensamentos negativos, as coisas desse mundo, e dominou a mente da pessoa, a ponto dela não crer mais. Não, eu não creio. Mas se Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre, Ele é eterno. O que é eterno? É aquilo que é o mesmo, ontem, hoje e para... Ele não muda. Quem mudou nessa trajetória? Quem que mudou? Somos nós. E aonde que o diabo mais trabalhou e mais tem trabalhado? Por isso, a necessidade do capacete. Esse capacete, ele salva você, ele te livra. Salvar, como diz, não é só levar para o céu, é evitar o mal. A pessoa que tem a mente governada por Deus, ela está prestes a cair no mal, Deus vem e salva aquela pessoa. Deus livra do mal. Dela não tenhas temor, não deixe de lembrar de que o Senhor Deus fez a Faraó. O que Deus fez com Faraó, pessoal? Ele lançou no meio do Mar Vermelho. Sim ou não? Afundou, afogou Faraó. E quem mais? E todos os egípcios, todos os inimigos do povo de Deus foram submersos pelas águas. Você já esqueceu do que Deus fez? Será que Deus perdeu o poder com o tempo? Ou fomos nós que nos esquecemos do que nós fizemos, da receita, né? Nós perdemos a receita. Veja mais um pouquinho, Filipenses 4, versículo 8, Novo Testamento, Gálatas, Efésios, Filipenses 4, 8. Glória a Deus. 4, 8. O que diz aí na sua Bíblia? Veja só, diz assim, ó. Quanto ao mais, irmãos meus, quanto ao mais, meus irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo aquilo que é verdadeiro, nisso pensar, ele conclui, né? Nisso pensar. Então, pense em tudo que é verdadeiro. A verdade é a palavra de Deus, contrário da verdade, mentira. Se a palavra de Deus é a verdade, e o contrário disso é mentira, quem que é o pai da mentira? O diabo. Então ele diz, olha, ocupa a sua mente naquilo que é verdadeiro. É verdadeiro. Com a palavra de Deus. Tudo que é verdadeiro, tudo que é condizente com a palavra de Deus, pense na palavra. Não tem uma música do cantor, nosso finado querido cantor Lázaro, né? Pense em Jesus quando acordar. Ei! Peça a Ele para te proteger. Ei! Pense em Jesus o tempo todo e você vai vencer, né? Com o Senhor Jesus, você vai ter vitória. Pense em Jesus o tempo todo, pense nele toda hora, né? Pense em Jesus. Pense tudo que é verdadeiro. A verdade é a palavra. O diabo vem mentindo, vem falando assim, teu filho não vai se converter. É verdade ou mentira?
Segundo a verdade bíblica, os filhos são herança do Senhor, o fruto do vosso ventre é o teu galardão. É nisso que você tem que pensar. Mas o diabo, ele vai bombardear você. Teu filho não vai mudar, não vai se converter. Esquece, ele vai continuar fazendo coisa errada. Tua filha não vai mudar, teu marido não vai voltar, tua esposa não vai voltar, e assim por diante. Tudo que é verdadeiro, pense. Caso contrário, o diabo, ele vai plantar um monte de mentira na tua cabeça. Ele vai sempre trazer ao contrário da verdade. Quando lá no paraíso, ele perguntou: escuta, Deus falou que não pode comer nenhuma árvore do jardim? Ele falou: pode, todas, podemos comer todas, menos aquela que está no meio do jardim. Não! Deus não quer que você saiba o bem e o mal. Quer dizer, ele veio deturpando a verdade. Ele veio, pegou aquela verdade de Deus e começou a converter em mentira. Fique com a verdade. Tudo que é verdadeiro, nisso pensai. Que mais? Tudo que é honesto. Irmão, não deixe o diabo plantar coisa na sua cabeça. Pastor, nessa empresa, nesse trabalho, eu só vou crescer se eu puxar o tapete dos outros. Você está sendo desonesto, irmão. Você não vai crescer enganando ninguém. Você não vai crescer puxando o tapete de ninguém. Você não vai crescer denunciando, fazendo denúncia caluniosa. Mentira, não vai. Não vai. Você já viu aquele negócio, o mundo dá volta? Né? O mundo dá volta. Às vezes a pessoa vai lá, ela intenta fazer mal para você, daqui a pouco ela cai aonde? Aí você tem que agir com misericórdia. Seja honesto. Só queira aquilo que seja de Deus para você. Eu falo o seguinte: o que não é seu, não serve. É igual um sapato apertado no pé. Não adianta você querer calçar, irmão, vai te incomodar. Então, tudo que é honesto, pense aquilo que é de Deus para você. Tudo o que é justo. O que é justo? O que é certo, o que é errado. Tudo que é justo. Um dia uma senhora falou assim: pastor, eu estou curada da perna. Deus me curou, minha perna está boa. Daqui um tempo depois ela veio: pastor, eu vou lá fazer perícia. E eu quero que o senhor ore para dar certo. Falei: irmã, mas a senhora vai fazer perícia de quê? Do problema que eu tenho na perna. Mas Jesus não curou? Curou, pastor. Mas a senhora quer que eu ore para quê? Para eu passar na perícia. Mas o auxílio que a senhora recebe chama, como é que chama? Auxílio doença. A senhora está doente? Não. Então como é que a senhora vai querer que eu ore para que seja constatado que a senhora tem direito se a senhora está curada? A senhora está doente? Não. A senhora quer o dinheiro? Quero. Falei: irmã, então a senhora tem que escolher. Isso não é justo. O nome é auxílio doença. A senhora está doente? Se a senhora estiver doente, é genuíno. Correto, é justo. E se não está? É injusto. A perna está boa, agora dá para a senhora trabalhar, para produzir. Deus abre uma porta para a senhora até melhor, irmão. Aquilo que a senhora está querendo aí, em troca de uma mentira, de algo injusto, Deus vai dar 1000 vezes mais. Amém, meus irmãos? Tem que crer. Pensa no que é justo, não fica pensando, maquinando aquilo que, forjando uma mentira, porque daí vai dar certo. Não vai, irmão. O diabo dá com uma mão e toma com as duas. Então não faça acordo, pacto com o diabo, não. Não fica tentando forjar nada, não, porque senão depois ele cobra com juro e correção. É justo? É justo. E não é justo? Não é justo. Não é certo. E ele diz aqui: tudo o que é puro, pensa no que é puro. Pastor, minha mente está muito suja, imoral.
pensando em coisa errada. O diabo vai plantar uma série de coisas: lascívia, malícia, pecado. Tudo que é puro, pense naquilo que é puro. Tudo o que é amável, tudo que é amável, tudo que é bom, tudo o que é de boa fama, de boa reputação. Que não é boa reputação, não é legal, não pense. Se há tudo que é de boa fama, né? Se há alguma virtude, virtude é poder. Se produz poder de Deus, produz virtude? Sim, pense. Não vai produzir bênção, poder de Deus? Não, então não pense. Não pensa. Vai produzir só pecado, prostituição, adultério, roubo. Vai produzir desonestidade, vai produzir pessimismo, só o que não presta, só ladeira abaixo. Não pense. Nisso pensai, se alguma virtude, se algum louvor, vai louvar a Deus? Vai ser para a glória de Deus? Vai. Então pensa. Tenha em mente, planeje, batalhe, conquiste e louve ao Senhor. Vai ser para a glória de Deus, pastor. Então pense. Ocupe a tua mente com isso. Algo virtuoso, poderoso e algo que vai louvar a Deus. Nisto, a Bíblia diz o quê? Pense. Pense. Ou seja, ocupe a sua mente com aquilo que vai produzir louvor, poder, crescimento, bênção para a sua vida e para a sua família. Terminando, Colossenses, capítulo 3, versículo 2. Eu até coloquei nesse versículo anterior aqui no meu esboço uma frase, povoe a sua mente. Povoe, né? Você venha povoar a mente, cheia de pensamentos bons. Pega para mim eu não preparei não, mas se não me engano, acho que foi o salmista que disse: o meu coração ferve de palavras boas. Vê para mim aí. Assim o nosso coração tem que ferver, irmão. Ferver é aquilo que está ali, né? Transbordando de palavras boas. E não fervendo de ódio, fervendo de vingança, fervendo de malignidade, mas só de palavras boas. Obrigado, Axó. Salmo 45, verso 1. O meu coração ferve de palavras boas, falo que tenho feito no tocante ao rei. Obrigado. Então é isso mesmo. Veja de quem que é esse salmo aí. Se é de Davi, de Asaf, se é de algum outro aí. Então o coração ferve de palavras boas. O coração está tão cheio, não está fervendo, né? Está igual a panela de pressão, assim, cheio, transbordante. Salmo Masquil, cantor mor, entre os filhos de Corá, né? Então aqui. Vamos agora para Colossenses 3, versículo 2. Colossenses 3, 2. Diz o quê? Pensai nas coisas que são de cima. Pense nas coisas que são nas coisas celestiais, nas coisas de Deus. Pensa nisso. Pense naquilo que diz a palavra. Pense nisso. A gente só pensa nas coisas da terra, ou muitas das vezes nas coisas malignas. Ocupe a sua mente, o seu coração. Pastor, o senhor está vendo aí a guerra, não sei o que, irmão, a Bíblia já fala sobre isso. Pense que se a Bíblia está se cumprindo, tudo o que Jesus disse vai acontecer. Ele vai voltar para arrebatar a sua igreja, ele vai levar o seu povo, ele vai salvar aqueles que são seus. E se o teu pensamento está no céu, você vai dizer: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Está tudo, pastor, tudo vai acabar. Se tudo vai acabar,
é que a nossa história na eternidade vai começar. Quando meu pensamento está no alto, eu não tenho que temer o que há de vir. Eu tenho que me preparar para estar em comunhão com Deus e receber o que Deus tem para mim. Amém ou não? E se eu não estiver preparado? Se eu estou preso à terra, assim como a terra vai perecer, eu também perecerei com ela. Pense, ocupe a mente, o coração com as coisas que são do alto. E diz aqui, não nas coisas que são da terra. Não fique pensando só nas coisas da terra, não. Como o mundo pensa, o mundo jaz no maligno, irmão. Você liga a televisão, você vê uma novela, por exemplo, recomenda-se que cristão não siga novela, a não ser a novela da vida real. Aí um matando o outro, um ensinando como é que é malandro, outro ensinando como é que rouba a mulher do outro, a esposa, o marido da outra, e vira a cabeça para um lado, para o outro, né? O que essa terra tem para oferecer de bom, irmão? Nada. Mas quando você pensa nas coisas que são do alto, nas coisas de Deus, você tem esperança. Então, tome também o capacete da salvação. Proteja a sua mente, blinda a sua mente para as coisas do mal. E começa então a se envolver com as coisas de Deus. Você pode ter certeza, a sua vida vai mudar. E essa conduta vai salvar você, vai livrar você de perder a cabeça. Quem perde a cabeça porque não tem um capacete, faz loucura, faz ou não faz? Já viu esse termo? O fulano perdeu a cabeça, a fulana perdeu a cabeça. Pois é, proteja para não perder. Preserve a sua mente em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Glória a Deus. Coloque a mão no coração. Querido Jesus, obrigado, Senhor, pela palavra que o Senhor nos deu, que nós devemos também, meu Deus querido, tomar o capacete da salvação. Este capacete protege a mente, a nossa cabeça, protege o cérebro, que governa, meu Deus, os demais órgãos do nosso corpo. Protege, meu Deus querido, o nosso interior. Nos ajuda a blindar, meu Deus, a nossa mente, para que o nosso pensamento seja puro, seja, meu Deus, amável, seja pensamentos, ó Deus querido, que produzem virtude e louvor ao Senhor. Guarda-nos do mal, protege-nos do mal e abençoa, Senhor. Nós consagramos a nossa mente, o nosso pensamento, para que sejam pensamentos ligados nas coisas que são do alto, meu Deus, e não nas coisas que são da terra, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte a Jesus? Que Deus abençoe. Irmãos, nós vamos encerrar aqui a nossa transmissão. Que Deus abençoe. Olha, domingo eu espero por você, 8 às 15 às 18 horas, aqui na sede da Igreja da Graça em Vitória, Avenida Princesa Isabel 367, no centro de Vitória. É bênção. E nesse domingo, dia 29 de março, às 8 da manhã, especial, a rosa, nós estaremos entregando a rosa branca, a rosa da paz, para que o Espírito Santo venha promover a paz de Cristo no seu lar, nesse domingo, às 8 da manhã, especialmente em nome de Jesus. Deus abençoe. Glória a Deus, meus amigos. Olha, como posso dar bênção em nome do Senhor? E você, trazendo um recado para você que é patrocinador, dizimista, ofertante da obra de Deus, continue nos ajudando. Você pode fazer o Pix para a Igreja Internacional da Graça de Deus, através da chave Pix, que é doações@iigd.com.br. Você faz uma oferta de gratidão, né? Você que é dizimista, pastor, eu não tenho sido fiel com Deus nessa parte, volte, tenha certeza que Deus vai se alegrar muito com você e vai lhe abençoar, tá bom? Envie o comprovante para o nosso número 27 995 25 276 e desde já muito obrigado e que Deus te abençoe.